Olá, amigos. Reservamos para o nosso encontro semanal de hoje o estudo que Allan Kardec nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Logicamente, quando Jesus diz isso, ele está falando sobre as coisas da matéria, as coisas dos céus, do mundo espiritual. Quer dizer, não se pode servir aos dois ao mesmo tempo, no sentido de dedicarmos todas as nossas atenções. É onde está o nosso tesouro, ali vai estar a nossa atenção, o nosso coração, nos ensina Jesus. Então, nesse capítulo, num desses capítulos do Evangelho, no item 9, ele vai falar sobre a verdadeira propriedade. Então, quando a gente pensa em propriedade, eu vou me permitir ficar bastante à vontade aqui para falar. Quando a gente pensa em propriedade, a gente pensa bem naquilo que a nossa atitude egoísta diz, é meu. Então é muito interessante, porque quando a gente nasce aqui na Terra, a gente nasce com tal desejo de posse, que é muito interessante, é como se a propriedade, a gente já tivesse algo que fosse nosso, para sempre, desde que a gente nasceu. Eu começo com a mãe. A hora que a gente nasce, dá de encontro com a mulher que nos acolhe com afeto, é minha. Quer dizer, a minha mãe, quer dizer, a gente não quer mais dividir, já vira ciumento, tudo é propriedade. Propriedade é aquilo que a gente quer ter como se fosse só nosso. É muito interessante a refletir dessa maneira, porque a gente vive a vida inteira assim, a gente não percebe. A gente pensa, eu quero ter uma casa, e tudo a gente veste é um sonho, é uma alegria, a época da construção, a época da elaboração, as modificações, porque vai ser a minha casa. O que a gente esquece é que nem o corpo que a gente está vestindo, nem a mãe que a gente está ali nos acolhendo, nem as casas que nós estamos comprando ou construindo, nada é nosso, porque nós temos que deixar tudo, temos que partir, menos o afeto, menos a afinidade, menos o amor, que não se rompem laços de família, graças a Deus. Isso persiste, graças a reencarnações, não se elimina com a morte. Então Allan Kardec nos apresenta esse texto com muito carinho, onde ele diz assim, ele apresenta um texto que não é dele, é uma mensagem de Pascal, aquele brilhante escritor físico, matemático, muito conhecido nas faculdades, conhecido nos estudos fundamentais, porque Pascal foi muito um gênio para a época que ele viveu. Ele nasceu em 1623 na França. E ele foi um espírito que veio até Allan Kardec, a Sociedade Espírita, deixar uma mensagem dizendo: o homem só possui como seu verdadeiramente aquilo que ele pode levar deste mundo. E o que nós podemos levar deste mundo? Só o que está no nosso espírito. Então ele diz, do que se encontra ao chegar, do que se encontra ao partir, vai desfrutar durante a sua experiência na Terra. Mas ele é forçado a abandonar tudo. Ele só tem o usufruto e não a posse real. Gozado que a gente sabe isso. A gente sente que é assim. A gente sabe que a gente vai deixar tudo, e para a gente não ter aquela sensação de estar perdendo o que construiu, a gente sente que está deixando para os filhos. E os filhos podem perder ali a pouco. Quer dizer, não será nosso. Né? Raramente a gente vai ou reencarnar no mesmo ambiente onde que a gente viveu, que a gente construiu, mas também será temporariamente. Então nós somos usufrutuários de quê? Das coisas que Deus permite que nós usemos aqui na Terra. Então nós temos a permissão de Deus para termos as coisas por tempo determinado. E o que afinal que a gente possui, se nada do que se destina ao corpo vai ser levado? Então vai ser tudo que se destina à alma, diz Pascal. Tudo que vai ser, se refere ao uso da alma. A inteligência, o conhecimento, as qualidades morais. E Pascal fala com tanta autoridade, tão doutrinariamente, porque ele está dizendo o que nos dizem todos os espíritos superiores, e Kardec condensa na frase que os espíritos superiores apresentam nas obras de Kardec, dizendo que a gente tem que evoluir na intelectualidade e na moralidade, porque é só o que a gente vai ter de verdadeira herança para nós, que nós vamos constituir, que vai constituir a nossa vida espiritual.
Então isso que traz, que leva, agora é Pascal que está dizendo, que ninguém tem o poder de lhe tirar, é o que está na alma, mas que vai servir para ele no outro mundo muito mais do que nesse. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais, aqui é passagem, e nós estaremos daqui a pouco no mundo espiritual, né? Dependerá ele ser mais rico em sua partida do que quando chegou, visto que do que tiver adquirido em bens morais vai resultar em sua posição futura. O que significa? Quer dizer, para onde eu vou depois que eu desencarnar, deixar a vida física? Depende de quanto você evoluiu moralmente e de quanto você se desprendeu dos bens materiais. Então depende da sua espiritualização. Porque Deus criou leis tão perfeitas que fazem com que o nosso corpo espiritual, que é esse corpo que nos acompanha após a vida física, que ele vai modificando a sua textura à medida que a gente vai evoluindo, onde a gente vai deixando a densidade das coisas materiais, dos sentimentos inferiores. Esses dias nós estávamos estudando o livro Entre a Terra e o Céu, e uma mulher que trazia uma mágoa muito grande do marido, quando ela foi convencida a se libertar daquela mágoa, ela disse assim para sua benfeitora irmã Clara: irmã Clara, eu me sinto tão leve. Ela falou: porque você se libertou de um peso que era a mágoa. Então era peso espiritual, energético, e ela se liberta, se sente mais livre. E ela tinha um filhinho desencarnado no mundo espiritual que ela não tinha acesso, porque ele estava em outros páramos espirituais. E aí a irmã Clara disse para ela: agora você pode alcançar os ambientes espirituais onde o seu filho está, porque você se libertou. Então o corpo espiritual é essa herança que nós vamos construindo para nós mesmos, é a única coisa que nós vamos poder levar, está no nosso espírito, na nossa alma, e por consequência na constituição do nosso corpo espiritual. Então assim acontece que o homem. Então eu recordei de um livro muito marcante na minha vida, para ir já encaminhando para a nossa reflexão final. Eu me recordei da história do livro escrito pelo irmão Jacó, Frederico Figner, que foi um dos presidentes da Federação Espírita, um brilhante orador, doutrinador nas áreas de esclarecimentos espirituais na mediunidade, uma pessoa de muita dedicação, de muita caridade. E ele conta no livro, Voltei, ele conta o desencarnar dele, que quando ele desencarna, ele está consciente que está desencarnando, era octogenário. Ele percebe ao lado dele o espírito da filha dele, que desencarnara muito jovem, Marta, e de Andrade, o seu benfeitor. E ora o outro, o doutor Bezerra, que chegava para dar o auxílio que ele precisava. E ele foi se sentindo muito bem amparado, acolhido. E quando ele chegou na região do mundo espiritual, levado por esses 3 amigos, doutor Bezerra, Andrade e Marta, ele percebeu, ele disse assim, eu vou dizer as palavras dele: reparei o halo de luz que envolvia Marta e os traços brilhantes que cercavam Andrade, e fixando-me em seguida num demorado exame, meu corpo espiritual jazia tão obscuro como se eu estivesse ainda no veículo da carne. Quer dizer, cadê a luz que ele teria que ter construído? Ele cumpriu 1000 deveres como espírita, como cristão, mas cadê a luz que ele tinha que ter acendido como a sua verdadeira propriedade, que é o nome dessa matéria? E a luz ele não tinha construído. Ele tinha feito tudo por dever, mas faltou o amor naquilo que ele fazia, segundo ele nos apresenta no livro. Então, com essa mensagem de Pascal, esse brilhante estudioso que foi emprestado por Jesus à Terra, vindo de outros, provavelmente, planos mais elevados, para cumprir uma grande missão junto dos grandes inventores estudiosos daquela época, do século XVII, que foi preconizando os séculos das luzes aqui na Terra. Nós temos então esse ensinamento maravilhoso, que é, afinal, o que é que nós possuímos? O que é que nós podemos, é aquilo que nós podemos levar daqui da Terra: conhecimento e virtudes. Um grande abraço a todos.